Olá pessoal, mais uma videoaula da disciplina Teoria Macroeconômica do curso Ciências Econômicas da UFPR. Bom, a nossa videoaula de hoje dá continuidade ao debate sobre o chamado modelo ISLM, o chamado sistema keynesiano, fundamentado na obra do Hicks, Mr. Keynes and the Classics, levando em consideração essa tentativa de formalizar os apontamentos teóricos apresentados ali pelo Keynes em 1936. Lembrando, né, não quer demais lembrar que esse sistema keynesiano, pelo qual nós estamos investigando, não são necessariamente apontamentos vinculados à teoria geral do Keynes. É uma leitura, né, por assim dizer, uma leitura a respeito dos preceitos keynesianos, tendo em vista a crítica apresentada pelo Keynes a partir da chamada macroeconomia clássica, né? Todo aquele debate que nós desenvolvemos no primeiro módulo. A teoria geral, em 1936, buscou aí levantar alguns questionamentos, limitações frente à insatisfação do Keynes ao não conseguir enxergar a macroeconomia clássica como uma estrutura, como uma teoria capaz de analisar, apontar as causas da chamada crise de 1929, a grande recessão de 1929. Então, sabemos aí que a estrutura ISLM, ela contempla dois mercados, né? O mercado de bens, o mercado monetário, o mercado de bens associado à curva IS, e o mercado monetário associado à curva LM, né? Já introduzimos algum debate em relação às características de cada um desses mercados, lembrando que essa estrutura ISLM busca, assim como o nosso objetivo geral macroeconômico, né, o objetivo, se não o mais importante da teoria macroeconômica, é identificar instrumentos associados às políticas macroeconômicas que venham a ser capazes de minimizar os possíveis ciclos que se refletem na economia, não é? Então, no âmbito das políticas econômicas, sejam elas monetária ou fiscal, que tipo de instrumentos, né? Quais são os melhores caminhos definidos, que devem ser definidos aí pelo policymaker, né? Pelos executores de políticas macroeconômicas, nessa tentativa de implementar, sobretudo, políticas macroeconômicas anticíclicas, né? Essa é a ideia. A aula de hoje, né, até o momento, nós conseguimos aí intuir a respeito desses dois mercados, o mercado de bens e o mercado monetário. A análise até então desenvolvida se restringiu a uma análise gráfica, né? Conseguimos identificar as características, as principais características, tanto no âmbito do mercado de bens associado à curva IS, quanto no mercado monetário associado aí à curva LM, né? Então a aula de hoje ela se restringe a um olhar mais detalhado a respeito da curva IS, né? Nosso objetivo de hoje é entender de forma mais minuciosa alguns detalhes que possam nos auxiliar a entender esse mercado de bens, a entender essa chamada curva IS, detalhes esses associados a uma apresentação algébrica, né? Nós iremos, de certa forma, formalizar a ideia e a intuição que foi apresentada a respeito da curva IS no seu formato gráfico, e iremos apresentar agora uma percepção algébrica, e é a partir dessa percepção algébrica que nós podemos extrair algumas características que serão fundamentais para
analisarmos futuramente que tipo de política macroeconômica seja mais eficaz nessa tentativa de minimizar as flutuações cíclicas que são presentes ao longo do tempo na atividade econômica. Então, a aula de hoje, né, se restringe a um olhar algébrico a respeito da nossa curva IS. Né? Então, pessoal, o que sabemos até aqui a respeito da curva IS? Né? Nas aulas anteriores, nós nos preocupamos exatamente em entender o formato da curva IS, né? pelo conjunto de gráficos aí associado a inclinação, né, da curva IS. Nós sabemos aí que a curva IS ela é negativamente inclinada no plano taxa de juros e renda, né? A origem dessa curva IS se dá por conta das condições de equilíbrio exibidas ali na chamada cruz keynesiana, né? Lembrando que nós definimos aí uma bissetriz, né? Onde essa bissetriz ela tem o objetivo aí de elucidar e associar as condições de equilíbrio entre demanda agregada e oferta agregada. Eu sei que qualquer ponto ao longo dessa minha bissetriz é um ponto de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada. Eu sei que a minha reta que define a minha demanda agregada, a sua inclinação, ela é definida pela chamada função consumo. Então, como a inclinação da minha bissetriz é 1, não é? Automaticamente, sabendo que a inclinação dessa curva, dessa função demanda agregada é definida pela chamada propensão marginal a consumir, nós sabemos então que a inclinação da nossa demanda agregada é inferior à nossa linha bissetriz, né? a nossa reta aí que corta o plano cartesiano ao meio. Então, foi feito um exercício ali, né, associando os choques na taxa de juros, as variações na taxa de juros, qual é o impacto que a taxa de juros causa nessas condições de equilíbrio. Então, como há um mecanismo nos componentes de demanda agregada associando investimento com taxa de juros, uma elevação na taxa de juros provoca uma queda no investimento, desincentivando, portanto, o investimento, e como o investimento é um componente de demanda agregada, né, o que nós observamos é uma queda aí nas condições de demanda. Né? Então, o que basicamente a curva IS busca capturar é exatamente essa relação entre o efeito dos juros, né, o efeito, por exemplo, de um aumento dos juros sobre a variação no nível de renda. Né? Então, como o pressuposto que é uma elevação na taxa de juros, essa elevação de juros está gerando o efeito de redução no nível de investimento, contraindo demanda agregada, automaticamente contraindo as condições de equilíbrio lá no mercado de bens. Então, a economia está saindo do ponto azul, indo para o ponto vermelho, pura e simplesmente por conta de uma elevação na taxa de juros, contraindo aí as condições de igualdade entre a oferta agregada e demanda agregada. Então, a curva IS ela é negativamente inclinada nesse plano taxa de juros e renda por conta dessa relação inversa que existe ali entre demanda agregada, investimento e taxa de juros. Então, esse foi um primeiro resultado, né? Conseguimos identificar aí uma curva IS negativamente inclinada no plano taxa de juros e renda. E no segundo momento, conseguimos aí, pelo segundo conjunto de gráficos que aí temos, nós conseguimos identificar quais são os fatores que provocam deslocamentos da curva IS. Então, o resultado que nós chegamos em aulas anteriores é que os deslocadores da nossa curva IS são instrumentos associados à execução da política fiscal, especificamente os gastos públicos e o nível de tributação. Então, chegamos à conclusão de que políticas fiscais expansionistas, seja expansão do gasto público ou contração do nível de tributação, geram deslocamentos para cima, né, e para a direita da nossa curva IS. Né?
e o efeito está sendo capturado também associando aí as condições de equilíbrio lá na chamada cruz keynesiana. Né? Então, políticas fiscais expansionistas geram deslocamento para cima e para a direita da curva IS, e ao contrário também pode ser verdadeiro. Né? Políticas fiscais contracionistas, redução do gasto público e ou elevação do nível de tributação da economia provocam deslocamentos para esquerda, né, para baixo e para a esquerda aí da curva IS. Então, o que nós sabemos até aqui, pessoal? O que nós sabemos é que a curva IS ela exibe as condições de equilíbrio no mercado de bens, né? Todo e qualquer ponto, né? Se nós observarmos aqui na nossa curva IS, todo e qualquer ponto ao longo da curva IS é um ponto de igualdade entre oferta agregada e demanda agregada, né? E nós sabemos aí que os deslocadores dessa nossa curva IS são as variáveis associadas aí à execução da nossa política fiscal. A pergunta que nós iremos fazer, né, nessa justificativa de apresentarmos a curva IS no seu formato algébrico é, por exemplo, saber o que determina a inclinação dessa curva IS. Quais são os fatores que determinam a inclinação dessa curva IS? Quando uma curva IS ela é mais ou menos inclinada? Né? Então, poderíamos, por exemplo, desenhar uma curva IS. O que determina essa rotação aqui dessa curva IS? O que faz uma curva IS ser mais inclinada em detrimento a outra curva IS? Né? Uma segunda pergunta. Como determinar a intensidade e a magnitude de variação e deslocamento dessa curva IS, já que a política fiscal expansionista ou contracionista determina esse deslocamento? Então, para responder essas perguntas, nós iremos apresentar a curva IS no seu formato algébrico. Né? Então, se vocês observarem ali no nosso tutorial, nós podemos aí enxergar a curva IS no seu formato algébrico, levando em consideração inicialmente a condição de equilíbrio. Né? Nós iniciamos ali a nossa cruz keynesiana no seu formato gráfico, levando em consideração inicialmente todos os pontos associados às condições de equilíbrio entre oferta agregada, né, e demanda agregada, nível de renda com demanda agregada. Então, a partir disso, né, nós sabemos aí que para uma economia fechada, a demanda agregada ela se compõe de três componentes, né? Nós temos aí o nosso consumo, associado aí à nossa função consumo keynesiana, lembrando que o consumo é uma função positiva do nível de renda, né? Temos aí a chamada propensão marginal a consumir, onde essa propensão marginal a consumir necessariamente ela está no intervalo entre 0 e 1. Nós temos aí a nossa função investimento, né, que associa investimento com taxa de juros, de modo que o investimento é uma função negativa da nossa taxa de juros. Então, esse meu parâmetro D, ele capta exatamente a sensibilidade do investimento para toda e qualquer variação na taxa de juros. Né? Nós poderíamos, se nós fôssemos aí na equação 3 da nossa função investimento, extrairmos aí a derivada do investimento com relação à nossa taxa de juros, o resultado seria exatamente menos D, ou seja, é menor que zero. Né? Então, a interpretação, né, econômica aí, dessa derivada é que o investimento ele é relacionado negativamente com a taxa de juros, e quem está capturando esse efeito é exatamente essa medida de sensibilidade menos o Dzinho aí, né? Foi dito que os gastos públicos eles são autônomos, né, pessoal? É uma variável exógena, um modelo. Então, quando nós associamos esse conceito de variável autônoma, nós estamos simplesmente definindo que não existe uma variável influenciando as tomadas de decisão aí do governo em expandir ou contrair o gasto público. É uma decisão exógena ao modelo, né? Não há uma função a priori
que me permita identificar o que influencia a tomada de decisão do governo em hora expandir gasto público, em hora contrair o gasto público. Nós sabemos que as políticas macroeconômicas elas têm o objetivo exatamente de minimizar as flutuações cíclicas. Então espera-se, não é, que uma política fiscal ela seja acionada no momento em que um dos resultados primordiais ali da macroeconomia keynesiana é exatamente elucidar a capacidade que a política fiscal tem nos momentos de crise, nos momentos de recessão, em minimizar essa recessão expandindo o gasto público. Então, espera-se que o gasto público ele seja definido aí de forma a minimizar essas flutuações cíclicas. Os tributos também eles são autônomos, né? Frente a essa necessidade de execução de políticas fiscais na tentativa de minimizar essas flutuações cíclicas. Então, nessas nossas equações de partida, duas funções associadas às nossas políticas fiscais, né? Gasto público autônomo e tributo autônomo. O que a gente faz na sequência, né, pessoal? Simplesmente eu vou inserir as equações de 2 a 5 lá na minha condição de equilíbrio 1. Né? Então, simplesmente eu estou reproduzindo a equação 1, né? A equação 6, ela reescreve a equação 1 agora inserindo as nossas funções que definem cada um desses componentes de demanda agregada. Né? A equação 6, né? Da equação 6 e para a equação 7, para o conjunto aí de equações 7, simplesmente nós estamos passando esse componente y, né, que está no lado direito da equação, jogamos para o lado esquerdo para contemplar todos os elementos em comum. Né? Então, simplesmente, na sequência, eu posso reescrever esse resultado, levando em consideração exatamente uma condição de equilíbrio mais perceptível, né? De modo que a equação 7 representa literalmente a minha curva S no seu formato algébrico. Então eu posso observar que esse componente, né, 1 sobre 1 menos b, e esse componente que está associado exatamente às variáveis que influenciarão ali as condições de equilíbrio no mercado de bens. Então, em resumo, a nossa equação 7, ela é uma equação que representa a nossa curva S, algebricamente. Né? Então, nós sabemos aí que a nossa curva S ela tem um formato e ela tem uma inclinação negativa, né, na relação entre renda e taxa de juros. E nós sabemos também que o produto de equilíbrio da economia é influenciado pelas variáveis de natureza fiscal, né? Gasto público e nível de tributação. Nós observamos que quando o governo executa, seja uma política fiscal expansionista, seja uma política fiscal contracionista, isso tem um efeito do quê? De deslocamentos da nossa curva IS. Ao contrário da taxa de juros, né? Se a taxa de juros ela aumenta ou ela reduz, o efeito é um deslocamento ao longo da curva, né, pessoal? Então, o que eu estou identificando é exatamente isso, né? Na relação entre taxa de juros e renda, né? Se eu for associar essa minha curva IS no seu formato algébrico à minha versão gráfica, então eu sei que se a taxa de juros ela aumenta ou reduz, né? Isso tem um efeito de aumentar ou diminuir o meu nível de renda. Porém, o efeito será representado ao longo da curva. Então, nós sabemos que existe uma relação de endogeneidade, né, entre renda e taxa de juros. Então, quem vai estar capturando esse efeito é exatamente esse componente expresso nessa nossa equação da IS, representada pela equação 7. Agora, nós sabemos também que quando o governo expande o gasto público ou reduz o nível de tributação, eu sei que isso tem um efeito de deslocamento da minha curva IS. Então, quem eventualmente irá capturar esses efeitos são exatamente as variáveis de natureza fiscal. Tá? Então, uma versão simples em relação ao formato algébrico da nossa curva IS. E aí,
nós observamos repetindo aí a nossa curva IS, equação 7, dela nós podemos extrair as seguintes derivadas, né? A derivada do produto com relação à taxa de juros, né? Já que uma das primeiras perguntas que nós temos da nossa aula de hoje é exatamente entender a inclinação e quais são os fatores que determinam a inclinação dessa curva IS. Para isso, eu necessito extrair a derivada do produto com relação à taxa de juros, né? E o resultado da derivada é exatamente esse aqui, né? Menos a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros sobre 1 menos o Bzinho, 1 menos a propensão marginal a consumir, né? Só que eu tenho um problema, né, pessoal, aqui, porque a curva IS, eu tenho que fazer uma modificação nessa derivada aqui. Por quê? Porque a curva IS, ela exibe exatamente uma relação entre produto como função da taxa de juros, mais outras variáveis exógenas, né? Quem são as minhas variáveis exógenas? Né? Gasto público e tributação. E também o consumo autônomo, né? Eu tenho o consumo autônomo aqui com uma variável exógena, o investimento autônomo aqui com uma variável exógena. Né? Então, do ponto de vista da relação de endogeneidade, eu sei que o produto ele é uma função da taxa de juros, tendo em vista as condições de equilíbrio exibidas ali lá no mercado de bens, tendo em vista aí a chamada cruz keynesiana. Mas o fato é que a relação de endogeneidade no mercado de bens é o produto como função da taxa de juros, a variável dependente como função da variável independente nesse mercado de bens, taxa de juros. Ora, quando eu vou lá no plano cartesiano, né, para identificar essa minha curva IS, eu observo que a taxa de juros, que é uma variável independente no mercado de bens, ela está no eixo vertical. Né? Se vocês observarem, a renda, que é a minha variável dependente, ela está no eixo horizontal. Repetindo, a minha variável taxa de juros, que é uma variável independente no mercado de bens, ou seja, é ela que gera efeitos no nível de renda, né? Ela está representada aqui no meu eixo vertical, enquanto a minha variável dependente ela está no meu eixo horizontal. Nós sabemos que a representação de funções, né, exige que a relação de dependência seja a minha variável dependente no eixo vertical e a minha variável dependente, independente no meu eixo horizontal. Então, como é que nós resolvemos esse problema? Né? Simplesmente eu vou extrair a derivada inversa, né, do produto com relação à taxa de juros. Então, essa derivada para essa derivada aqui, vou chamar aqui de derivada I, e essa derivada aqui vou chamar de derivada 2i, né? É simplesmente a derivada inversa. E por que eu estou fazendo isso? Simplesmente para resolver esse problema associado às condições de endogeneidade na minha curva IS. Então, a inclinação, pessoal, da nossa curva IS é definida exatamente por esse cálculo aqui. É a derivada inversa, não é, do produto com relação à taxa de juros. E quem influencia essa derivada? Ora, quem influencia essa derivada é a propensão marginal a consumir e a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Né? Nós podemos dizer, então, que quanto maior for a propensão marginal a consumir, menor será esse meu termo e automaticamente menos inclinada aí será a minha curva IS. Né? Quanto maior for a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, maior será esse termo e menor será a razão. Automaticamente, menos inclinada será a nossa curva IS. Antes de avançarmos, um conceito importante aí, né, pessoal? Em relação à propensão marginal a consumir. Lembrem que, contabilmente,
podemos assumir a hipótese de que a renda ela é desagregada entre consumo e poupança. Tá? Ora, se o consumo e a poupança ela compõem toda a renda, claro, depois da dedução dos impostos, então eu posso associar que a soma do consumo mais a poupança é a totalidade da minha renda. E eu sei necessariamente que a propensão marginal a consumir, ela necessariamente ela se encontra no intervalo entre 0 e 1. Então, possivelmente, deve existir uma função poupança, né? Função poupança essa associado ao nível de renda, onde necessariamente eu também tenho uma propensão marginal a poupar. E necessariamente essa propensão marginal a poupar, ela está no intervalo entre 0 e 1. De modo que, como a propensão marginal a consumir, ela necessariamente está no intervalo entre 0 e 1, a soma da propensão marginal a consumir mais a propensão marginal a poupar, ela necessariamente é igual a 1. Então, por exemplo, se a propensão marginal a consumir é 0,8, necessariamente a minha propensão marginal a consumir é 0,2. Não é? Ou seja, qual seria a interpretação dessa minha propensão marginal a poupar? Se a renda aumenta 1%, a poupança vai aumentar 0,2% e o consumo vai aumentar 0,8%. Né? Então, eu poderia reescrever, né, pessoal, a inclinação da minha curva S também no seguinte formato: menos propensão marginal a poupar sobre sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, que é menor que 0. Então, repetindo, quais são os fatores responsáveis pela determinação da inclinação da nossa curva S? Propensão marginal a consumir ou propensão marginal a poupar e a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Não é? Então, apresentando, né, de maneira mais formal, então eu observo que os meus dois gráficos, né, vou estar chamando o meu primeiro gráfico, vou estar chamando aqui o meu segundo gráfico, eu estou observando que esse meu primeiro gráfico, a curva S, ela está se tornando mais inclinada, né, em relação à inclinação original. Ao contrário, eu estou observando no gráfico 2 que a curva S está se tornando menos inclinada em relação ao formato original, não é? Então a pergunta, né, o que determina, como explicar essa mudança na inclinação? Então, nós observamos que o cálculo da derivada inversa dessa curva S é definida exatamente por essa derivada, né? Então eu sei que quanto maior for a propensão marginal a consumir, né? Vamos imaginar essa situação aqui, né? Quanto maior for o meu Bzinho, então automaticamente, para dada uma sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, quanto maior for o meu Bzinho, menor será todo esse meu termo aqui, né? Então automaticamente, quanto menor for esse meu termo, menor será a inclinação dessa minha curva IS. Né? Então eu posso dizer que automaticamente, quanto maior for o meu Bzinho, quanto maior for a minha propensão marginal a consumir, menos inclinada será a minha curva IS. Da mesma forma, quanto maior for a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros para uma dada propensão marginal a consumir, essa derivada também, o cálculo dela será cada vez menor. Então eu posso dizer também que quanto maior for a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, menos inclinada será a curva S. O contrário, então, né, pessoal? Quanto menor for a minha propensão marginal a consumir e quanto menor for a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, né, mais inclinada será essa minha curva IS. Então, temos aí um resultado pertinente, muito importante, agora da curva IS no seu formato algébrico. Nós sabemos agora quais são os fatores que provocam
mudanças na inclinação da nossa curva IS. Fatores esses identificados ali no cálculo da derivada inversa da equação IS no seu formato algébrico. Né? Então, em resumo, quanto maior a propensão marginal a consumir e a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, menos inclinada será a nossa curva IS. E quanto, né? Então, repetindo, quanto maior a propensão marginal a consumir, né, o meu Bzinho, e a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, menos inclinada será a nossa curva IS. E ao contrário, né, quanto menor a propensão marginal a consumir Bzinho e a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, o nosso Dzinho, né, mais inclinada será a curva IS. Então, esses são alguns elementos adicionais, né, que nós conseguimos aí identificar na nossa curva IS a partir da identificação algébrica, no formato algébrico aí da nossa curva IS. Então é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.